Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à parte 15 da nossa playlist da Instrução Normativa número 680 de 2006, esquematizada para concursos. Lembrando que essa instrução normativa é importantíssima, disciplina de despacho de importação, ou seja, a instrução normativa do tipo raiz, de referência que você precisa entender muito bem. Além disso, ela cai no exame de qualificação técnica para ajudante despachante aduaneiro. Se você está estudando para ser analista tributário ou auditor fiscal da Receita Federal, saiba que ela faz parte da disciplina Legislação Aduaneira, ok? Continuando então, neste vídeo que a gente iniciou no vídeo passado, o artigo 51 até artigo 62K, que é a entrega da mercadoria ao importador, amigos e amigas. Nas importações por via terrestre, será permitida a entrega fracionada da mercadoria que, em razão do seu volume ou peso, não possa ser transportada em apenas um veículo ou partida e quando for efetuado o registro de uma única declaração para o despacho aduaneiro correspondente a uma só importação e a um único conhecimento de carga. Cada manifesto terá a verificação de prazo de quantidade efetivamente submetida a despacho realizado pelo depositário ou pela unidade da RFB, nos casos em que a unidade de entrada não tenha depositário. A conferência parcial e a apuração final de eventuais extravios ou acréscimos em relação à quantidade submetida a despacho de importação poderão ser feitas pela Receita Federal a qualquer tempo. E a entrada no território aduaneiro dos lotes subsequentes ao primeiro deverá ocorrer no prazo de 30 dias contados do início do despacho de importação. O depositário deverá informar à Receita Federal e ao importador a não observância do prazo estabelecido. No caso de descumprimento do prazo para a entrada no território aduaneiro dos lotes remanescentes, o importador fica obrigado, independentemente de exigência fiscal, a retificar a declaração do Siscomex tendo por base a quantidade efetivamente entregue. E a retificação referida acima deverá ser feita previamente à entrega dos lotes remanescentes, que deverão ser objeto de registro de nova DI, no qual constará o saldo excedente. Ou seja, em resumo, cargas fracionadas têm uma série de cuidados aí. Importante não ultrapasse o prazo, senão você vai ter uma dor de cabeça grande do ponto de vista burocrático. Vocês viram aqui, né? Tem que registrar uma nova DI, retificar, é complicado. Quando a DI for parabenizada em canal de conferência diferente de verde, o desembaraço aduaneiro será registrado no Siscomex por auditor fiscal responsável pelo despacho após a entrega do último lote ou após a informação de entrega prestada pelo depositário à Receita Federal. E na hipótese do importador não promover a retificação dos lotes remanescentes em até 60 dias a partir do fim do prazo para a entrada dos lotes subsequentes, a fiscalização deverá efetuar o desembaraço da DI e, se for o caso, realizar a retificação de ofício, sem prejuízo da aplicação de multa de R$ 5.000 por embaraço à fiscalização. O auditor fiscal responsável pelo despacho, designado pela unidade de despacho, poderá, em caso justificado, estabelecer prazo superior ao de 30 dias para a entrada dos lotes subsequentes ou prorrogar tal prazo por igual período, desde que formalmente solicitado pelo importador antes do seu término. Eu lembro, né? Trabalhei com essa questão de mercadoria fracionada, eram 500 toneladas de farinha, sendo que cada carreta cabiam 25 toneladas. Eram 20 carretas que tinham que atravessar o rio Uruguai. E em determinada situação, estava no meio, né? Demorava vários dias, né? Para atravessar todas as carretas. Em determinada situação, aconteceu uma enchente no rio Uruguai e houve interdição total aí do ponto alfandegado. E aí foi um caso em que foi concedida a extensão do prazo superior aos de 30 dias, né? Caso plenamente justificado. A entrega da mercadoria fracionada será realizada pelo depositário após o quê? Desembaraço da DDI, parametrizada para canal verde, autorização expressa da autoridade aduaneira competente relativa à entrega do primeiro lote, que subsistirá para os lotes subsequentes até a conclusão do despacho fracionado, nos casos de declarações parametrizadas para os demais canais de conferência. Independentemente do canal de parametrização, o importador deverá apresentar à autoridade aduaneira cada manifesto e os documentos obrigatórios para a entrada da carga relativos ao lote na forma de arquivos digitais ou digitalizados, por meio da funcionalidade de anexação de documentos digitalizados do Cocomex para que sejam verificados. Isso no caso da carga fracionada, entendeu? Mesmo que de canal verde tem que apresentar. A declaração de ICMS Siscomex deverá ser registrada conforme disciplinado pela COANA. Na hipótese de importações por via terrestre, o importador deverá comprovar o recolhimento ou exoneração do ICMS, ou, se for o caso, efetuar o débito automático desse imposto relativo a cada lote de mercadoria a ser entregue.
A mercadoria transportada a granel que proceda diretamente do exterior e seja objeto de descarga direta em portos e pontos de fronteira alfandegados terá o despacho aduaneiro de importação processado com base em DI na modalidade de despacho antecipado, nos casos de descarga em terminais de oleodutos, silos ou depósitos próprios ou veículos apropriados. Entende-se por descarga direta a transferência da mercadoria importada diretamente do veículo de transporte internacional para armazenamento em local ou recinto não alfandegado. A descarga direta poderá ser realizada com a utilização de outros veículos, dutos, esteiras ou qualquer outro equipamento mecanizado. Considera-se concluída a descarga direta quando a totalidade da mercadoria for retirada do local ou recinto alfandegado. É importante deixar bastante claro isso quando você tenha problemas na quantificação. A DI na modalidade de despacho antecipado deverá ser registrada antes da chegada da carga ao país, sem informação de data de chegada da carga e com número de documento de carga idêntico ao que constar no sistema de controle de carga. Enquanto não for implementada a funcionalidade de comunicação e autorização de descarga direta no despacho de importação processado por DUIMP no Comex, as mercadorias transportadas a granel sujeitas à inspeção física de órgão ou entidade da administração pública para deferimento de licença de importação poderão ser objeto de descarga direta com registro de DI na modalidade de despacho normal, desde que haja comunicação ao titular da unidade da Receita Federal com 2 dias úteis de antecedência e a vinculação de dossiê eletrônico contendo documentação instrutiva e formulário de comunicação de descarga direta a granel deverá ocorrer na mesma data de registro da DI. E o contendo documentação instrutiva e formulário de comunicação de descarga direta a granel, que deverá ocorrer na mesma data de registro da DI, a vinculação desse dossiê aqui, ok? A mercadoria transportada a granel poderá ser objeto de descarga direta, desde que o importador comunique a realização da operação titular da unidade da Receita Federal, com antecedência mínima de 2 dias úteis do início da descarga, já tínhamos falado no passo anterior, né? A comunicação em questão deverá ser feita por meio de apresentação de formulário de comunicação de descarga direta de granel. Fica automaticamente autorizada a descarga direta na data de entrega da comunicação, exceto no caso de importadores notificados contra descumprimento de prazos ou formalidades previstos para a utilização do procedimento de descarga direta a granel em operações anteriores. Ou seja, se o importador pisou na bola, aí a descarga direta não vai ser autorizada. Né? Se pisou na bola no passado. Na hipótese de registro de DI na modalidade de despacho normal, enquanto não for implementada a funcionalidade de comunicação e autorização de descarga direta na DUIMP, a autorização automática para a descarga ocorrerá na data de registro da DI, exceto no caso de importadores notificados quanto a descumprimento de prazo ou formalidades previstos para a utilização desse procedimento de descarga direta a granel em operações anteriores. Né? Então isso já comentamos. A critério do titular da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o local da descarga, o prazo para a comunicação de descarga direta poderá ser ampliado para 5 dias úteis ou até mesmo reduzido. O responsável pelo local receito alfandegário de descarga deverá informar a presença de carga no Syscomex imediatamente após a formalização da entrada do veículo transportador, sendo que nos casos em que o local receito alfandegado para armazenagem tenha sido designado do conhecimento de carga, a mercadoria deverá ser a ele destinada. Muitos detalhes, né, amigos e amigas? Tem que prestar bastante atenção. Esse é um tema que pode ter muitas questões, ainda foi pouco abordado nas provas. Na data de entrega da comunicação de descarga direta de mercadoria a granel, independentemente do canal de conferência, o importador deverá vincular dossiê eletrônico ADI, no qual deverão constar documentos instrutivos, formulário de comunicação de descarga direta de granel com comprovação de sua apresentação ao titular da unidade da Receita Federal com jurisdição sobre o local de descarga, relação de quesitos do importador ou declaração de desinteresse da sua formulação nos casos de DI selecionada para canal vermelho ou cinza de conferência aduaneira, ou seja, quando vai haver perícia, né, amostragem e perícia. Na hipótese de registro de DI na modalidade de despacho normal, enquanto não for implementada a funcionalidade de comunicação e autorização de descarga direta do INPE, a vinculação deverá ser realizada na data de registro da DI. Né? Então não tem muito o que fazer. O importador deverá anexar o dossiê eletrônico ao que se refere o caput desse artigo, né, no prazo de 20 dias, contado da data de conclusão da descarga da mercadoria, os seguintes documentos: termo de coleta de amostras, quando for realizada, relatório ou laudo de quantificação da mercadoria, em conformidade com o determinado pela unidade da Receita Federal com jurisdição sobre o local de descarga, comprovante de pagamento ou exoneração de ICMS, salvo nos casos em que o pagamento ou exoneração ocorrer por meio do módulo Pagamento Centralizado do Portal Único de Comércio Exterior.
Na hipótese de importação de petróleo e gás natural e de seus derivados, caso o importador, na data de comunicação de descarga direta, não disponha de alguns documentos instrutivos, poderá apresentá-la juntamente com os documentos previstos no item anterior. Neste caso, o prazo de apresentação dos documentos previstos no item acima será de 50 dias. As indicações de lugar de destino e do preço do frete devem ser efetuadas pelo transportador no conhecimento eletrônico, no caso de ausência dessas informações na via original do conhecimento de carga. Quantificação da mercadoria objeto de descarga direta. Será realizada conforme determinado pela unidade da Receita Federal que jurisdiciona o local da descarga, observados os critérios e métodos estabelecidos na norma específica que dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para identificação e quantificação da mercadoria importada e a exportar. Tem uma instrução normativa e específica sobre perícia. Vocês precisam também dar uma olhadinha nela. Para fins de controle aduaneiro, na importação de petróleo e gás natural e seus derivados, nos estados líquido e gasoso, considera-se apenas a quantidade líquida desses produtos, deduzindo-se a proporção de água e sedimentos da quantidade descarregada, dado mais justo, né? A importação de gás natural liquefeito. A diferença entre a quantidade manifestada e a quantidade efetivamente descarregada, descontada a quantidade remanescente a bordo, será imputada ao consumo no transporte e na manutenção da criogenia da embarcação. O valor da diferença não será acrescido ao valor aduaneiro quando a importação for realizada com responsabilidade contratual para o vendedor de entrega do gás natural liquefeito no porto de destino, desde que a parcela consumida no transporte e na manutenção da criogenia da embarcação esteja incluída no preço do produto. Veja que detalhe nessa sua normativa regulamento, hein? Continuando, o valor da diferença será acrescido ao valor aduaneiro quando a importação for realizada com responsabilidade contratual para o vendedor de entrega de gás natural liquefeito no porto de origem, desde que a parcela consumida no transporte e na manutenção da criogenia da embarcação não esteja incluída no preço do produto. Se estiver incluída, não precisa incluir no valor aduaneiro. Se não estiver incluída, tem que incluir no valor aduaneiro. Natural, né? A quantificação do gás natural liquefeito será expressa em unidade energética medidas em milhões de unidades térmicas britânicas, BTU. No despacho de mercadoria a granel, que seja objeto de descarga direta em portos e pontos de fronteira alfandegados, a coleta de amostras para emissão de laudo pericial destinado a identificar a mercadoria será obrigatória caso a DI seja selecionado para o canal vermelho e cinza de conferência aduaneira. Aí fecha aquela informação que a gente falou na descarga direta a granel, né, que você tem a questão do importador formular quesitos ou não. Você vê que é obrigatório, né? Despacho de descarga direta, você vai ter perícia. Poderá ser determinado, em casos justificados, pelo auditor fiscal responsável pela análise fiscal, no prazo de até um dia útil contado no início da descarga, caso a DI seja selecionada para o canal amarelo de conferência aduaneira. No caso anterior, o auditor fiscal responsável deverá sim identificar o importador para que apresente relação de quesitos ou declaração de desinteresse na sua formulação. Ok? Os quesitos que serão respondidos pelo perito. A entrega antecipada de mercadoria será autorizada no Siscomex antes da conclusão da descarga direta pelo auditor fiscal responsável pela DI selecionada para o canal de conferência amarelo, vermelho ou cinza. O importador deverá retificar a DI que ampara a mercadoria objeto de descarga direta, para informar a data de chegada da carga e o número do manifesto de carga no caso de DI registrada na modalidade de despacho antecipado, antes da conclusão da descarga no caso de DI selecionada para o canal verde de conferência aduaneira. Ok? Caso, após a conclusão da descarga, seja apurada a diferença de quantidade de mercadoria descarregada em relação à quantidade manifestada, o importador deverá retificar novamente a DI para corrigir a quantidade declarada, se for o caso, recolher os tributos e as penalidades cabíveis. Veja que granel é uma situação muito específica, muito regulamentada. O importador deverá retificar a DI que ampara o objeto de descarga direta para informar a data de chegada da carga e o número do manifesto de carga no caso de DI registrar a modalidade de despacho antecipado no prazo de até 20 dias, contado da conclusão da descarga, no caso de DI selecionada para canal amarelo, vermelho ou cinza. Aqui em cima era o detalhamento da DI canal verde. E as retificações do canal amarelo, vermelho ou cinza deverão abranger a quantidade de mercadoria declarada, o recolhimento dos tributos e penalidades cabíveis quando a quantidade apurada no relatório ou laudo de quantificação for diferente da quantidade manifestada. E no prazo de 50 dias, contado da conclusão da descarga, no caso de DI selecionada para o canal de conferência
amarelo, vermelho ou cinza e que ampara a importação de petróleo e gás natural e seus derivados. Aqui é para granel e aqui é petróleo e gás natural e seus derivados. Veja só como é detalhado. As retificações deverão abranger a quantidade da mercadoria declarada e o recolhimento dos tributos e das penalidades cabíveis quando a quantidade apurada no relatório ou laudo de quantificação for diferente da quantidade manifestada, meus amigos e minhas amigas. Para alterar a quantidade declarada de mercadoria e efetuar o recolhimento dos tributos e das penalidades cabíveis, caso após a conclusão da descarga seja apurada a diferença na quantidade de mercadoria descarregada em relação à quantidade manifestada, na hipótese de registrada na modalidade de despacho normal, no prazo de até 20 dias contado da conclusão da descarga e no prazo de 50 dias contado da conclusão da descarga no caso de importação de petróleo e gás natural e de seus derivados. Fica dispensada a retificação da quantidade da mercadoria declarada na DI na hipótese de falta de mercadoria descarregada relativamente à quantidade manifestada, salvo quando a retificação for decorrente de falta superior a 5% em relação ao peso manifestado envolver alteração do valor cambial contratado, ou seja, até 5% de tolerância na diferença, né? Tolerância razoável, né? E houver interesse justificado do importador em proceder à retificação. O responsável pelo local recinto alfandegário de descarga deverá registrar no Siscomex Carga a entrega da mercadoria transportada a granel na data da conclusão da descarga direta, observados os demais procedimentos obrigatórios de registro. Caso a DI selecionada na modalidade de despacho antecipado tenha sido selecionada para canal verde de conferência aduaneira, o responsável pelo local recinto alfandegário de descarga somente deverá proceder ao registro acima após a comprovação da retificação para informar a data de chegada da carga e o número do manifesto de carga. Caso não seja comprovada esta última retificação acima ou a entrega da mercadoria não esteja autorizada pela Receita Federal, o responsável pelo local recinto alfandegário de descarga não procederá ao registro da entrega da mercadoria no Siscomex Carga. Comunicará imediatamente o fato ao titular da unidade da Receita Federal que jurisdiciona no lugar da descarga. Desembaraço do registro antecipado, né, de DI com registro antecipado. Como é que funciona, meus amigos e minhas amigas? O desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto de declarações registradas na modalidade de despacho antecipado selecionados para o canal de conferência amarelo, vermelho ou cinza será realizado após retificação da declaração de importação para informar a data de chegada da carga e o número do manifesto de carga e a disponibilização da Receita Federal de todos os documentos instrutivos obrigatórios relativos à descarga direta. Veja só que importante isso. O registro antecipado, beleza, ele é muito bom, né? Só que você precisa ter um controle muito grande das informações para depois você vai ter que retificar. E se a retificação tiver alguma divergência, tem penalidades envolvidas, ok? Continuando. Antes de proceder ao desembaraço aduaneiro, o auditor fiscal responsável pela análise fiscal deveria verificar o quê? O pagamento ou exoneração de ICMS mediante consulta do dossiê eletrônico vinculado à DI ou ao módulo pagamento centralizado do Pucomex, conforme o caso. E a regularidade do recolhimento do adicional frete para a renovação da marinha mercante no sistema mercante. Que mais? O registro da entrega da mercadoria pelo responsável pelo local recinto alfandegado e descarga no Siscomex Carga. Desembaraço do despacho normal. O desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto de declarações registradas na modalidade de despacho normal selecionadas para o canal de conferência amarelo, vermelho ou cinza será realizado após a retificação da DI para alterar a quantidade declarada de mercadoria e efetuar o recolhimento dos tributos e das penalidades cabíveis, caso após a conclusão da descarga seja apurada a diferença entre a quantidade de mercadoria descarregada em relação à quantidade manifestada. Tudo isso tem a ver com o granel, né? Veja só quantos detalhes, né? O despacho de granel. E além disso, a disponibilização à Receita Federal de todos os documentos instrutivos e relativos ao procedimento de descarga direta. A verificação do registro da entrega da mercadoria pelo responsável pelo local recinto alfandegado no Siscomex Carga também é um requisito. O descumprimento de prazo ou formalidade previstos para a utilização do procedimento de descarga direta de mercadoria transportada a granel pelo importador implicará vedação ou autorização automática de descarga prevista quando da entrega do formulário de comunicação de descarga direta a granel, ou seja, pisou na bola, vai perder aí a questão de ser automática a liberação. A vedação referida acima terá validade a partir da ciência do importador de notificação sobre o descumprimento que deu origem.
O restabelecimento da autorização automática deverá ser formalmente reconhecido pelo titular da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o local da descarga após a comprovação da regularização da situação pelo importador. O titular da unidade que jurisdiciona o local de descarga deverá comunicar imediatamente à COANA a imposição da vedação à autorização automática de descarga direta, bem como o restabelecimento dessa autorização. Veja, pisou na bola, todo mundo vai ficar sabendo, não é só aquela unidade alfandegada, vai ser comunicada à COANA, Coordenação Nacional Aduaneira. Hein? Caiu na prova, finalmente, amigos e amigas, vídeo relativamente longo, vejamos o que caiu na prova. A nossa querida questão 45. Veja, essa questão 45 do ano 2017, veja quantos tópicos diferentes da IN tinha na mesma questão. Né? Cada vídeo tem uma alternativa diferente. Ó, alternativa B. Das importações por via terrestre, será permitida a entrega fracionada da mercadoria que, em razão de seu volume ou peso, não possa ser transportada em apenas um veículo de partida e quando for efetuado o registro de uma única declaração para o despacho aduaneiro correspondente a uma só importação e a um único conhecimento de carga. Letra E. No caso de entrega fracionada, a entrada no território aduaneiro de toda mercadoria declarada deverá ocorrer dentro dos 15 dias úteis subsequentes ao do registro da declaração, sendo que no caso de descumprimento do referido prazo, será exigida a retificação da declaração dos seus COMEX, tendo por base a quantidade efetivamente entregue, devendo só remanescente ser objeto de devolução exterior. Deu para ver, né, que tem alternativa errada aí, né? Mas eu não vou resolver, né, porque já está publicado no canal. E a questão 57, com relação a procedimentos simplificados para despacho de granéis, é uma questão que eu alterei, né, porque a instrução normativa que regulamentava isso, ela foi transferida para a 680. Né? Então, tinha uma instrução normativa só de granéis e a 680 agora incorporou essa instrução normativa. Por isso que tem artigo até 62K, que é uma incorporação de outra instrução normativa. O que nós temos aí? Assertiva 1. A DI relativa à mercadoria que procede diretamente do exterior poderá ser registrada antes da chegada da carga quando se tratar de mercadoria transportada a granel, cuja descarga deva se realizar diretamente para terminais de oleodutos, silos ou depósitos próprios ou veículos apropriados. Está certo ou errado, amigo e amiga? 2. A mercadoria transportada a granel que proceda diretamente do exterior e seja objeto de descarga direta em portos e pontos de fronteira alfandegados será o despacho aduaneiro de importação processado com base DI na modalidade de despacho antecipado. 3. Enquanto não for implementada a funcionalidade de comunicação e autorização de descarga direta no despacho de importação processado por DUIMP no POCOMEX, as mercadorias transportadas a granel sujeitas à inspeção física de órgão ou de entidade de administração pública para deferimento de licença de importação poderão ser objeto de descarga direta com o registro da DI na modalidade de despacho normal. E aí, amiguinhos e amiguinhas, vejam, foi cobrado. A quantificação de mercadoria objeto de descarga direta será realizada conforme determinado pela unidade da Receita Federal que jurisdiciona o local de descarga, observados os critérios e métodos estabelecidos da norma específica que dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para identificação e quantificação da mercadoria importada e a exportar. Então é isso, amigos e amigas, um vídeo bastante longo para fechar esse tópico aí de entrega de mercadoria e desembaraço. Tem a parte muito grande aí relativas a granéis, né? Mas agora vocês estão preparados. Qualquer questãozinha de granel, vocês matam tranquilamente, certo? Certo. Então é isso, amigos e amigas. Um forte abraço, muito obrigado por permanecerem até o final e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!